Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui no Pensando Teologicamente. Sou pastor Edilson Castro, também diretor da Faculdade Márcio Baturité, e seja bem-vindo a mais um Pensando Teologicamente, hoje com um convidado especial, reverendo Armando Bispo, que muitos já conhecem aqui no estado do Ceará, e nós vamos estar aqui batendo um papo com ele sobre os desafios da Igreja Batista Central e sua história, mas também, principalmente também, falando um pouco do desafio da própria igreja, num sentido contemporâneo. Mas, antes de tudo, nós vamos estar dando início com a nossa oração, como de costume. Então, te liga com Deus, já começa aí também a mandar o nosso link para os seus amigos, nós estudantes de teologia, que vamos dar início, ok? Oremos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma tarde que Tu nos concede. Estamos aqui reunidos, ó Pai, e aqui tratando de assuntos pertinentes a teu reino, Senhor. Vem nos abençoar com tua presença, dá-nos sabedoria, nos guarda, Senhor, e nos protege de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde, então, pensando teologicamente, hoje com esse tema, e nós já vamos aqui passando já para o nosso convidado. Seja bem-vindo, reverendo Armando Bispo. E eu gosto sempre de começar, reverendo, aqui com a pergunta. Eu não apresento meus convidados, na realidade eu deixo meus convidados se apresentar. E a minha primeira pergunta é: quem é o reverendo Armando Bispo? Se apresente. Oh, que prazer, Edilson, estar com vocês aqui, o podcast Pensando Teologicamente. Eu gosto muito do personagem João Batista, né? O João Batista, quando perguntado quem ele era, ele primeiro disse: eu não sou, ou seja, ele sabia o que ele não era, né? Então, eu não sou o que realmente as pessoas às vezes até pensam que sou, né? Meu nome é Armando, eu sou um discípulo de Jesus, servindo a Igreja Batista Central. Vou fazer agora 40 anos de ministério, né, no próximo ano. Nascido e criado em São Paulo, filho de nordestinos, sergipano com a baiana. E lá em São Paulo, aos meus 17 anos, eu conheci Jesus através de uma garota lá na escola, eu, menino rebelde, envolvido em muita coisa louca, que agora não é o momento para a gente falar e rever, mas pela graça de Jesus ele me resgatou, e a garota que me introduziu a Jesus hoje é minha esposa, e nós somos casados há 45 anos. 45 então, anos. é isso. Aí eu me converti num movimento bastante tradicional em São Paulo, Igreja Batista Regular, pastor Renato Volpe, e desde cedo, pela liderança que eu tinha até antes mesmo de conhecer Jesus, né, sobre as coisas do mal e a turma do mal, Deus me usou logo cedo com a vontade de falar do amor de Jesus e alcançar meus amigos. Então eu vinha do mundo, permaneci no mundo, mesmo depois de convertido, ainda quis retomar e retornar, simplesmente para testar se Jesus tinha feito algo em mim de verdade, e foi confirmado isso. Depois eu entro nas entranhas da igreja e do movimento, e a minha cabeça, né, assim, metida revolucionário, questionador, eu fui questionando os modelos eclesiásticos, e aquilo foi uma grande escola para mim, porque depois que Deus confirmou o chamado para o ministério, eu sabia exatamente o que eu não queria fazer. Eu não queria caminhar por aquela senda onde meu pastor, um homem de Deus, já falecido, foi um grande exemplo para mim. Mas, ao meu ver, o modelo eclesiástico da época realmente machucou demais a família pastoral, e o evangelho não avançou na medida que deveria. E eu fui logo desafiado a voltar para evangelizar meus amigos, abrir minha casa. Eu não sabia nada sobre grupo pequeno, grupo familiar, mas abri minha casa para os meus vizinhos e até para os meus inimigos. E assim foi. E nós começamos um trabalho, e depois fui para um bairro trabalhar com as favelas, com o lado mais perigoso, que era de onde eu tinha vindo. Então, lá nós começamos uma igreja, isso em 1978, veja lá, né? E de lá, esse início de igreja estava ligado à igreja local. Depois eu abri mão da faculdade de eletrônica e fui fazer teologia, Seminário Batista Regular. Depois eu fui empresário. Empresário de qual área? Na verdade, eu tinha sonho de ser piloto de avião,
Olha aí. Fiz exame, passei, fui para a academia, depois eu retornei por um erro que aconteceu lá, uma história longa, também metido a jogador de futebol, era meu sonho, joguei na Portuguesa há um tempo, o Exército me pegou, e eu fiquei no Exército 2 anos e meio, jogando bola para a seleção do Exército. Foi quando eu saí do Exército e me envolvi no empresariado, numa empresa de som para automóvel, chamava Hobby Car, na Zona Norte de São Paulo. Então, o senhor é um dos responsáveis pela questão de paredão no Ceará, o senhor foi um dos que se plantou, quero saber, denunciando aqui que eu tenho uma raiva de paredão. Eu também tenho, na minha época não tinha, né? Na minha época era a época do TKR, era a época do Tojo, né? Os primeiros amplificadores. Rodstar, né? Rodstar, Rodstar com aquele amplificador, era Tojo. Tojo. A gente colocava lá na Zona Norte, a empresa foi crescendo e um dia eu decidi realmente que eu ia abrir mão de tudo e vender. E vendi a minha marca Hobby Car para a Ford do Brasil. Uhum. A Ford comprou e lançou o Corcel Hobby em 1980 e depois o Escort Hobby. Aquela marca é minha. E eu vendi e fui para os Estados Unidos, desafiando mais ou menos a denominação, né, que eles achavam que eu era talvez muito perigoso para ir para os Estados Unidos e voltar para dentro da denominação, pelos questionamentos que eu sempre fiz no seminário e lidando com missionários, né? E assim foi. E lá nos Estados Unidos eu passei 3 anos em Grand Rapids, Michigan. Meu desejo era retornar para São Paulo e eu tinha o convite para assumir a igreja onde eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu queria sair fora da denominação e vir para um lugar mais escondido. Só que eu caí do cavalo, como diz a história, porque eu vim para o lugar mais xiita do movimento. E aqui, apesar de quando eu falo do movimento, eu falo com muito carinho disso, porque eles me legaram o amor pela palavra de Deus, sabe? A escritura como fundamento de todas as coisas, né? De fé e prática, como a gente diz. Então, eu tenho uma dívida muito grande para com o movimento batista regular e o legado. Eu nunca mudei meu posicionamento doutrinário ao longo desses anos. Agora, eu mexi na eclesiologia e mexi pesado. A gente vai ter muita história aqui, porque já viram aí pela introdução que a gente vai ter muito que aprender aqui com o reverendo, né? E eu já quero começar, tentando aqui, já fazendo aqui um apanhado, mas antes disso, deixa eu começar a também dar um alô aqui aos nossos internautas que já estão conosco aqui, já começar a aparecer um bocado. Zé Mário, paz do Senhor, do pastor, grande pastor da Igreja Congregacional de Antioquia, Wagner Gaspar, que é esposo da Edna Gaspar, que também é teóloga, né? Maravilha. Ele sempre me acompanha aqui também, Bruna, Mário Júnior está conosco, né? O meu xará Edilson, Joel, pai do Senhor, Joel é lá de Coelho Neto, meu amigo, no Maranhão. Nós temos alunos aqui do Maranhão, nós temos alunos aqui de Santo Inês, de Coelho Neto, tem uma cidade chamada lá, em Pinheiro também, tem muitos alunos de longe. O Maranhão está conosco aqui, né? Nosso amigo Luiz, Renata Santo também conosco, Midian Bispo, deve ser daqui. Minha filha. É sua filha, né? Já está acompanhando aqui o papai, um abraço aí, né? Edson, grande pastor Edson Araújo, olha aí, o pastor Edson Araújo também ele conhece. O senhor tem Batista também, né? Sim. A Série Santos esteve aqui conosco, forte abraço, pastor Edson está com a gente, né? Então o pessoal todo aí reunido. E a pergunta a gente vai começar... bem, o senhor já antecipou um bocado de coisa que já deixa a gente já aqui com as curiosidades, né? Primeira coisa, como surgiu esse projeto da IBC? Porque, como o senhor acabou de falar na sua fala, o senhor mexeu, né, com as coisas tradicionais, até mesmo no seu período. Eu sou novo convertido comparado ao reverendo, né? Eu me converti em 2001. Então, sou bem, não nasci na fé e tudo. Mas na caminhada a gente já ouvia falar muito do reverendo Armando Bispo, até pela questão da própria vestimenta, né? Porque sempre você bem descontraído, né? Rapaz, tem um pastor ali que usa uma calça jeans e camiseta e está pregando. Já pode. E pode isso. Como é que foi o surgimento aí da IBC e os ataques da época? Meu Deus. Então, como eu disse, né? Tudo isso foi concebido exatamente nas experiências que eu tive com a denominação, com muito respeito, mas sempre questionando. Aliás, quem é professor de seminário vai talvez colocar isso no livro dos recordes, que eu fui o primeiro aluno a fazer uma greve num seminário, revoltado com as coisas como andavam naquela época, né?
Mas, então, quando eu vim para Fortaleza, eu me encontrei aqui uma igreja já antiga, que tinha sido fundada aí nos idos de 60, certo? No início da década de 60, e quando eu cheguei aqui, em 1983, certo? Então, era uma igreja com mais ou menos 20 a 25 pessoas, crentes fiéis. Eu me lembro, o primeiro culto eu contei, numa quarta-feira à noite tinha 18 pessoas lá, que era a 18 chegada do pessoas. pastor, né? Mas eu estava muito feliz, porque eu disse, olha, meu negócio não é quantidade. E, aliás, Jesus começou com 12 e eu começando com 18, já tá no lucro. Tá bom demais, tá no lucro. No Rod mesmo tinha 40, 50, mas trabalhando, batalhando mesmo e firme ali, eram poucos, né? E depois nós estávamos numa estrutura de igreja templária, né? E aí nós começamos a luta. Aliás, no primeiro ano, que esse é um conselho que eu sempre dou para jovens pastores, né? Não mexam em nada no primeiro ano. Em Roma com os romanos. E eu trouxe esse conselho de um professor meu lá dos Estados Unidos. Ele disse, bispo, você é meio revolucionário, agora no primeiro ano não faça nada. Tanto que eu usei paletó, gravata, colete, e era um paletó de lã que eu vinha lá de Michigan. Pastor mesmo assim, padrão, né, da época, tudo assim. Isso, eu entrava pela porta de trás, depois de um momento de oração ali. Na saída lá para frente, cumprimentar os irmãos. Isso, me colocavam numa cadeira, e minha cadeira tinha destaque das outras, né? E o púlpito, o negócio era bom. E aí, na hora do louvor, né, muito engraçado, porque eu não conhecia todas as músicas, todos os hinos, e o pessoal cantando, e eu não dava para ver direito, porque o reto projetor projetava atrás da gente, né? Então, tudo aquilo ali, durante um ano, eu fiz exatamente tudo que a igreja era pequena, mas ela tinha muitos caciques e poucos índios, porque ela era bem dividida nos seus departamentos, com suas lideranças, e me chamava a atenção o que eu já conhecia, o quanto o crente, quando ele entra na igreja, novo convertido, se ele é adulto, se ele é um engenheiro, se ele é um doutor, ele assume logo um cargo importante, né? E aquilo para ele é um negócio muito grande. Eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, não é bem isso, né? Eu escafunchei, como diz o outro, a Bíblia, eu fui atrás, eu li, eu reli, eu meditei, eu vi uma outra coisa no Novo Testamento, eu não via essa estrutura. A estrutura da Igreja Batista, ao meu ver, me parecia muita coisa próxima do romanismo, muita coisa próxima da estrutura de um congresso. Né? Você tem as sessões intermináveis, né? Você tem toda aquela coisa que a maioria decide. O senhor está falando aqui para um congregacional, hein? Que aí parece que tem nossa assembleia lá que a gente olha assim, meu Deus do céu. Que é isso aqui, é né? Isso aqui? Então, aí foi esse primeiro ano, foi só mesmo assistindo, vendo, e eu recusei ser consagrado logo no início, porque eu achava que a igreja tinha que conhecer primeiro a minha vida, minha família, né? Eu recusei morar próximo à igreja, porque eu queria separar minha família, dar a ela privacidade, porque eu já vi, naquela época eu já havia muitos pastores perdendo o ministério, perdendo suas famílias por conta... Pastores que moram praticamente dentro da igreja, dessa, né? Simbiose, onde não se tem diferença entre a cozinha do pastor e a igreja mesmo, né? O auditório, vamos dizer assim. Então, eu fui colocando essas coisas a partir do segundo ano. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz 2 modificações, 3, interessantíssimas e rápidas. Na mesma semana, numa semana, eu entrei nesse auditório pequeno, cabia assim poucas pessoas, mas eu mandei nivelar o tal do altar. Nivela isso aí, põe no chão. Tira o púlpito daí, eu arrumei uma estantezinha e coloquei no meio. Muda as cadeiras, muda o sentido. Fecha esse batistério, porque tudo aquilo ali era simbólico de uma tradição que eu queria quebrar. E isso não era maldade, mas é que eu entendo que as nossas crenças estão ligadas a ícones que a gente levanta. Então, se eu não mudar o ícone, dificilmente, por isso que você tem no Velho Testamento os postes ídolos, né? São colocados, às vezes, dentro do próprio templo, porque há ligação. Então, eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Batismo nós vamos fazer no meio do nada, nós vamos para a praia, nós vamos para uma lagoa. E a resistência, pastor? Foi no início, era perplexidade,
Por exemplo, dentro se sentiu isolado das demais igrejas evangélicas, tipo assim, vamos isolar ele aqui, que esse camarada não faz parte do nosso isso grupo? Aconteceu depois, né? Por quê? Porque quando veio a época que a denominação começou a namorar comigo no sentido de ter em mim, por conta do mestrado, né? Você vem de fora, tudo na ponta da... Você também foi estudar também nos Estados Unidos, né? aí quando eu voltei, puxa, ele vai ser o deão acadêmico do nosso seminário, ele vai ser o presidente da associação, e eu sempre recusei. Aliás, eu recusei até aqui todos os convites que me foram feitos para o que você imaginar. Eu não me envolvo, por princípio, certo? Pessoal. Não é que você não recusou o convite de vir para o podcast. Mas se fosse para assumir algum cargo, eu diria, não quero. E não é porque eu não acho importante e interessante a denominação, a associação, a convenção, certo? Tenho muito respeito. E quando me envolvi, das vezes que me envolvi para ajudar, porque eu queria realmente ajudar os pastores, as esposas, seus filhos, ver coisas ligadas à aposentadoria pastoral, mas tudo que eu tinha era debate sobre teologia, e o pastor passando necessidade, e o pastor não tendo dinheiro no final do mês, e eles vão viver pela fé, e os missionários, né? Passando fome também lá do outro lado. E os missionários passando fome com uma merrequinha de dinheiro que mandavam, né? Manda 10 centavos, aliás, 10 reais, 50 reais, e etc, etc. Então, houve essa primeira mudança no momento, que é o que eu queria, era desmistificar uma coisa que eu tenho convicção, que o templo não é feito por mãos humanas, e que Jesus, quando veio, ele disse, eu vou destruir. Os apóstolos queriam focar na estrutura e ele dizia, eu vou destruir. E o templo são pessoas. Então, no segundo ano, quando eu estava aqui, nós nos mudamos para o Metropolitan Hotel. Fomos fazer culto dentro de um hotel. E aí a resistência da denominação começou, porque os missionários não entendiam, e alguns pastores mais tradicionais, como é que no sábado ia ter um forró no salão de festa do hotel e no domingo eu ia estar pregando a palavra de Deus ali. Mas o que eu dizia para a igreja é, meus amigos, seus amigos não entram aqui nesse lugar, mas eles irão ao hotel se você disser que é uma palestra sobre a Bíblia, uma palestra sobre a vida, e eu pregava palavra de Deus, e aí o hotel foi enchendo, e nós tivemos que nos mudar para outro lugar, e aí vem foi para o colégio, né? Foi para o colégio, que aliás era uma propriedade... Foi o colégio Aeroágape? Não, o colégio veio depois, o colégio Querigma. Depois que você foi para o 7 de setembro, nós fundamos lá o colégio Querigma, mas aquela propriedade era uma propriedade abandonada, tinha sido fechada lá no Oswaldo Cruz, certo? Por tráfico de cocaína. Depois que vocês foram para que se tornou o colégio. Era um bordel. Aí, quando eu entrei lá, eu vi aquela propriedade abandonada, ninguém queria aquilo ali, era próximo de uma comunidade perigosíssima. Eu disse, é aqui que eu quero, porque esses caras são meus amigos, eu conheço eles muito bem. E aí... O senhor tinha um entrosamento também dentro desse pessoal da favela, esses mendigos, o senhor chegou a conviver ali, né? Era de uma forma bem próxima, né? Não, até hoje, sempre. Eu entro em qualquer buraco e eu faço questão que a igreja esteja envolvida com o social de forma muito forte. Não como fim último, mas como uma ponte para levar o amor de Jesus. Eu acho que essa coisa da misericórdia, dos atos de compaixão, não pode ser discurso. E para mim foi fácil, porque eu vim de lá, né? De uma família pobre, de um bairro pobre em São Paulo, me meti com gente que não prestava, como diz o outro, então meu carinho por eles é tanto que nós estamos há quase 30 anos dentro do sistema prisional de Fortaleza, fazendo um trabalho, e até agora com o novo secretário aí, diálogo direto, e nós estamos lá dentro, temos histórias e mais histórias. Aí nós fomos para o Oswaldo Cruz, e ali nós, ao invés de fazermos um templo tradicional de tijolo que custa caro, levei a Cristo um senhor que fazia aquelas cabana de palhoça, né? E aí eu disse para ele, agora eu quero fazer uma grande aqui. Uma oca enorme. Aí ele fez uma oca com 20 metros de vão ali, e nós começamos aquele trabalho com tudo aberto. Então, para mim, aquilo era simbólico. Igreja não pode ter parede, abre aí, principalmente aqui no Ceará, né? E o povo se sentia livre, porque aí você enfatiza coisas importantes, teologicamente falando, como o sacerdócio do crente.
E eu, como pastor, eu acho engraçado você me chamar de reverendo, né? Mas eu entendo. Mas é por questão do batista, todo batista a gente tem um costume, ó, a tradição vindo aí, né? O presbiteriano é mais focado presbiteriano, congregação batista é reverendo, reverendo. E é engraçado isso, mas é interessante que ao longo da minha história pastoral, não é que eu tenha recusado por mim, ou porque eu acho que não vale a pena. Suas ovelhas chamam o quê? Armando Bispo? Armando. Pastor, chama de pastor. Sim, chama de pastor. Mas eu não teria coragem de assinar meu nome com PR no começo. Não teria coragem. Entendi. Eu sempre digo, meu nome é Armando, certo? Meu nome é Armando. Eu estou pastor. É tanto que, no meu conceito, um pastor não leva o título para outro lugar, senão para o rebanho. E aí entra numa área que depois você pode entrar aí, que é a área política, que eu sou um calo no sapato desse povo aí. Está aqui na lista aqui das perguntas. Então, aqui. é só rapidinho que quando nós fomos para o Colégio Querigma e instituímos um colégio, que foi uma bênção para a cidade, de lá nós fomos para o 7 de setembro. O doutor Ednilton, muito amigo, querido, abriu o 7 de setembro para mim quando não estava o ginásio nem construído. Mas eu queria ir para o 7 de setembro, porque era um monte de desmonta, monte de desmonta, monte de desmonta. O Ted Newton, ele é um homem que é muito abençoado por Deus, porque ele planta sementes, né? Quantas pessoas... Plantou demais. O senhor, o próprio Costa Neto também, com a igreja lá também, ele dá essa ajuda, esse desprendimento que ele tem, né? Para ajudar no reino. Nossa, ele cedeu aquela escola, e aí a igreja, realmente, eu comecei no meio da quadra, com meia dúzia de pessoas ali, por assim dizer, e depois fomos crescendo e as arquibancadas lotaram. Foi aí que nós compramos um terreno no Manibura, que depois foi desapropriado pelo governo. Enquanto estávamos no 7 de setembro, aquela favela dos Trilhos foi realmente evangelizada, nós entramos ali dentro. Hoje eu tenho meninos que estão na faculdade ou que se formaram, têm família, que eram exatamente daquela favela ali, porque eles davam trabalho, eles depredavam a escola, eles aprontavam ali, e a gente... né, dominando em nome de Jesus e fazendo a obra com aqueles meninos. Foi aí que veio a ideia de eu tirar a igreja do centro da aldeota. Porque ali eu tinha carros e mais carros. Mas eu ia para onde, meu irmão? Onde é que eu ia, se fosse crescer um pouco mais? Problema de estacionamento, problema do desconforto. E meu sonho sempre foi ter um lugar onde as pessoas podiam passar o dia. É uma propriedade, não quero dizer a igreja, é uma propriedade. A igreja está em todo canto, em todo lugar onde ela se reúne em nome de Jesus. E aí veio a ideia de sair da cidade. Como eu vinha dos Estados Unidos, nos Estados Unidos as igrejas às vezes são longe dos centros, né? O americano ele viaja, como em São Paulo também, né? As igrejas são longe, os bairros são longe e tal. Toda essa sua experiência você traz dos Estados Unidos e, de uma certa forma, contribuiu muito para a sua visão de mudança, né? Tanto do aspecto geográfico como até da aspecto da parte mesmo da igreja, né? E à época nós tínhamos... Da gestão dentro da igreja. Nós iríamos comprar uma propriedade de talvez 1.000 metros quadrados, com o dinheiro que a gente nem tinha. Aí, com esse dinheiro, quando eu fui lá para a BR-116, eu disse, aqui é o lugar. Muito escuro ali, né? Você sofreu muito ali, né? Porque meu irmão, eu fui recebido a bala. Ali os traficantes me receberam a bala, porque aquela propriedade, que era da Faelce, era depósito de carga roubada da BR-116. Era o lugar onde tinha os nichos de droga. E uma das primeiras vezes que eu entrei lá, um cara atirou num casarão que tinha lá para me amedrontar. Hoje ele é meu funcionário, hoje é nosso funcionário, né? O Isaías. E ele dá esse testemunho e diz que aquele pastor entrou aqui, eu meti bala e ele não saiu. Nem se mexeu. Eu disse, o próximo passo é você me matar, meu amigo. Isso aí não vai me amedrontar, não tenho medo disso aí, não. Já fui atirador de elite, já fui isso, fui aquilo, mas eu sou de Jesus, eu estou aqui em nome dele, para o seu benefício, né? Aí ele tem uma frase linda que ele fala no depoimento, ele diz, como tudo mudou quando a igreja chegou. Não chegou o pastor. A igreja chegou. E aí nós fomos para aquele lugar, porque eu queria que os classe média do Meireles, da Aldeota, certo? Com seus carrões e etc., fossem para um bairro pobre e fazer com que a igreja promovesse uma grande transformação ali. Então, nós compramos aquela propriedade por R$4 o metro quadrado. Olha só, são 210 mil metros quadrados.
quantos milhões agora não Hoje vale, né? eu não sei nem fazer a conta, porque né, da igreja não é meu, né? Exato, Eu nem faço conta. Mas ali começou, em 98, a igreja invadindo a comunidade e usando aquele espaço apenas debaixo de árvore, debaixo de mangueira, se reunindo, batismo, festa, churrasco, convivência. E a igreja foi tomando o ar de que a ação dela era na cidade, de casa em casa. E aí foi a criação dos grupos, né? Pronto, aí exatamente, vieram os grupos e mudou o conceito, né? O Kleber Lucas, o famoso cantor, estava lá num dia que a gente estava batizando lá num tanque, e ele compôs uma música quando ele viu aquilo ali. Ele diz: há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Inspirado lá. Foi ali, foi ali. Ele viu aquilo ali, aquele lugar é um negócio. E hoje, mesmo estando cercado por 3 grandes facções, né? Nós vemos a luta ali, muitos meninos recuperados, traficantes que às vezes vêm e dizem: olha, pastor, tome conta do meu filho, porque eu sei que eu não vou durar muito tempo. Então, nós temos o salvo-conduto, e eu, até uma vez o Ciro Gomes disse uma frase besta aí sobre as igrejas e as facções que iriam eleger o candidato X, né? E eu respondi para ele que eu tinha mais medo de político corrupto do que de chefe de facção. Porque, embora nós vivamos num Estado democrático de direito, né, a grande verdade é que a cidade continua dominada pelas facções. E, às vezes, eles dão mais proteção à comunidade do que o próprio Estado. Não é a polícia, o próprio Estado, né, pela omissão, pela ausência, por não trabalhar em prol de mudar o ambiente dessas pessoas. Graças a Deus, a gente está evoluindo e mudando. E assim nós estamos lá até hoje. Aí vocês estão lá, e eu me lembro bem, a gente sempre vê que é uma das coisas que traz como referência, eu diria assim, como exemplo, vocês também têm um tratamento muito forte com os dependentes químicos lá, Isso. Né? E aí o que eu pergunto, quero fazer para o Armando, vou começar a me aprender a chamar de Armando, como né? Como quiser, mas eu entendo carinho, recebo com carinho. O que eu vejo, esse tratamento desses dependentes na sua igreja, ele é um tratamento, porque em muitos locais eles fazem aquele tratamento, dizem: não, daqui tudo é espiritual, traz para cá que vão ficar lendo a Bíblia, e ele de manhã vai ler a Bíblia, à tarde vai ler a Bíblia, depois vai participar de um culto e vai ficar Bíblia. Como é lá em IBC o tratamento do dependente químico? É só espiritual, é só Bíblia, ou vocês lá... Olha, não, no geral, só para responder a pergunta quase de trás para frente, né, eu acredito que o indivíduo, quando ele está... É como você pega um indivíduo bêbado. Minha esposa disse que eu gosto de bêbado, né, mas eu não posso ver um bêbado que eu paro, porque eu quero ajudar. O cara está no meio da rua, tá? Outro dia aconteceu aí na 010 aí. Parei porque o cara estava no meio da rua, ele vai morrer, então eu vou lá. Um cara desse, ele precisa tomar alguma coisa. Não adianta eu ir lá e botar a mão na cabeça dele e achar que ele vai sair correndo lúcido. Não existe isso. Isso é ficção, né? Jesus tem poder para fazer isso? Tem. Mas é assim que ele age? Não. Certo? Não é toda dor de cabeça, dor de estômago, dor disso, dor daquilo que você trata com oração. Não é? Se fosse assim, amigo, nós não teríamos hospital e nenhum crente teria morrido de Covid, certo? Então, isso é uma bobagem. Mas Deus nos dá a ciência para isso. Então, o dependente químico tem um certo grau de dependência que ele precisa de ajuda psiquiátrica, certo? Psicológica, mas em tudo isso permeia o espiritual. Na nossa igreja, nós temos um projeto que eu ganhei lá do Rick Warren quando eu o conheci, né? Eu fui muito próximo do Bill Hybels e o Bill Hybels me introduziu ao Rick Warren lá em Chicago. E quando eu falei do trabalho que eu tinha nos presídios, desde a época da conversão de um bandido inveterado, né, hoje um homem de Deus, João Batista, nós fomos para os presídios, muito antes. E eu fazia isso na casa de detenção em São Paulo. Isso aqui não é invenção de agora, não. Eu sempre tive esse carinho, esse amor por essas pessoas, né? Seja o bandido, seja o dependente químico. Então, o Rick Warren nos introduziu a um programa que depois eu conheci lá na Califórnia, que é o chamado Celebrando a Restauração, baseado nos 12 passos, como o AA, os Alcoólicos Anônimos.
Esses 12 passos é um negócio espetacular. Porque, pense, é um consultório de psicologia a céu aberto. Você pode fazer com 10, com 20, com 30, com a multidão. Então, o trabalho de dependência química da IBC, e eu queria que você que está me ouvindo agora, né? Então, depois nós vamos abrir, que tem bem 50 perguntas aqui já. Atente para o que eu vou dizer aqui, certo? E o Edilson colocou muito bem, mas eu quero ampliar. Eu acho que o dependente químico, emocional, gastronômico, certo? Todos nós somos dependentes. Então, o Celebrando a Restauração, os 12 passos para a restauração, que nós temos lá toda segunda-feira no Pedras, com uma multidão de pessoas indo lá, certo? É para todo mundo. Então, nós não tratamos o dependente químico como se ele precisasse de um tratamento especial. Porque tem o dependente de amor e sexo, tem o dependente de dinheiro, tem o dependente da mulher, dependente dos filhos, dependente do trabalho, dependente da bebida, dependente do dinheiro. Então, a dependência química é um item. Por isso que, quando nós trouxemos o programa, Edilson, nós passamos pela igreja toda. É o mesmo método que a gente usa nos presídios, inclusive. Que o doutor Mauro, que hoje é o que capitaneia. E aí a pessoa até se descobre, poxa, eu não sabia, mas eu também sou um dependente. Isso, né? Meu amado. E a gente percebe, sabe o que mais? Que o dependente químico dentro de uma casa, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, talvez o grande problema são os que estão ao redor dele. Essas pessoas precisam de tratamento. Então, por isso que quando nós entramos no presídio, a gente quer tratar a família do preso. Quando a gente trata com o adolescente, a gente quer tratar a família do adolescente. Quando a gente trata do dependente químico, a gente quer tratar da família. E nós temos uma casa de recuperação que nós referendamos, que é o Grão de Mostarda, com João Maria e a Manu, né? Então, é lindo isso. Eu passei pelo processo da restauração. E a igreja toda vive isso. Então, quando a gente sobe no púlpito, a gente sobe para dizer, eu sou Armando, estou limpo só por hoje, né, de algumas coisas que vêm na minha cabeça. Eu declaro, eu abro, eu falo. Né? Eu sou um indivíduo descendente da raça de Lampião, vingativo, mas hoje eu estou controlado pelo Espírito de Deus na minha vida. Mas eu não posso negar que eu tenho as minhas loucuras e minhas compulsões. Aí o evangelho se torna uma coisa, que eu diria, pé no chão, né? Muito parecida com os discípulos, porque perfeito, absolutamente só Jesus, né? Isso é muito bom você colocar isso, porque a gente observa muitas vezes aquela pseudo-santidade de liderança, né? Tipo assim, olhe para mim, né? Isso é complicado, né? É complicado, e é muito triste porque é artificial. Artificial, né? Exato. Não chega a ser, não chega. É quase que, de novo, quando analiso o evangelho e analiso a religiosidade do povo evangélico, eu vejo como nós criamos determinados usos e costumes que eles são prejudiciais. É aquela coisa do pastor, é o cara, ele não pode falhar. Isso amadurece até a igreja, que quando ele falha, a igreja jogou tanta perspectiva naquele infalível, que aí você, poxa, acabou meu referencial, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o mundo. Exatamente, que ele pode cair? Pode sim, eventualmente ele pode cair, mas é a ele que você está ligado, né? E desde o início, até para tirar um pouco disso, não foi só o Celebrando a Restauração, mas eu mesmo, como pastor, na função pastoral, eu me abstive de uma série de coisas que eram prerrogativas só do pastor. Eu brinco lá na igreja. O pai trazia a criança na frente para eu abençoar. Eu disse, que é isso? Não. O pai é que ora para O pai é que ora. E ele é que apresenta a Deus. Quem pariu Mateus que balance. Né? Hora da ceia do Senhor, era o pastor que consagrava os elementos. Eu disse, rapaz, eu vim da igreja católica, meu nome é bispo, então você quer que eu consagre os elementos aí igual o padre consagra? Não, senhor, isso aqui é o Zé, o Pedro, o João, a Maria, todo mundo aqui pode orar e esses elementos servem para todos. Bem, tem pergunta aqui, vamos lá. Um abraço ao pessoal, me perdoe porque a conversa está boa, mas vou agora abrir aqui um espaço para os nossos internautas. Primeiro eu quero mandar um abraço ao Joel. Joel, rapaz, tava com saudade de você, rapaz. Eu tava com 2, 3 aí podcasts que você não me aparecia aqui com suas brilhantes perguntas. O Joel sempre está nos acompanhando, reverendo, e agora ele está com uma pergunta interessante. O que o pastor pensa sobre a internação compulsória? Então, a internação compulsória é uma medida legal,
né? Eu acho que ela precisa existir. Em determinados momentos, você tem um elemento dentro de casa que ele está depredando o patrimônio da família. Imagine um adicto em drogas morando com um avô. Ele ameaçando até a integridade física do próprio... Ele ameaça a integridade física, ele acaba com o dinheiro do velho, certo? Uhum. Ele mata. Então, um indivíduo desse, você não pode bater na porta e dizer, você gostaria? Gostaria coisa nenhuma. Leva mesmo, acabou. Mas leva por uma medida legal. Existe um amparo legal para isso, existem equipes para isso, existe um consentimento, né, de quem está ao redor da família. Então, eu tenho visto muito poucos casos, né, de internamento compulsório, mas eu acho que isso não se faz. Eu tenho até um caso relatado recentemente de uma pessoa que foi tirada de casa, internada compulsoriamente, sem qualquer critério. Isso é crime, isso não se faz, né? Mas eu acho que o internamento compulsório não é muito da minha área, do meu métier, mas eu entendo que existe um amparo legal para isso e há situações em que é absolutamente necessário. Mário Júnior faz uma pergunta interessante aqui também. Que tipo de preconceito o senhor já presenciou com dependentes químicos, principalmente com drogas? E qual o papel da igreja nesse espaço? Ele faz emenda. E há muitas ovelhas preconceituosas dentro do seu rebanho lá, quando, vamos lá, chega lá o pessoal, chega lá, ih, rapaz, aquele ali tá alombrado ainda. E aí, como é que é lá? Não, é verdade. Olha, eu quero dizer o seguinte, tudo vem do exemplo do pastor. Eu acho que a ovelha, ela, num certo sentido, ela imita o seu pastor, né? O primeiro dependente químico que nós pegamos na igreja, que foi simbólico, era o João Batista, inveterado. Quando esse cara entrou na igreja para assaltar a igreja e talvez até para abusar do pastor, ele entregou a vida a Jesus. E eu passei a cuidar dele pessoalmente. E ele não trabalhava e eu coloquei esse cara vai ser curado sem remédio, eu vou dar um jeito. Então era na base da laborterapia. Então botei o indivíduo para carregar pedra, para cortar grama. Eu acho que se fosse hoje eu seria preso por algum tipo de abuso, né? Mas esse João Batista é uma figura. E teve um dia que ele estava lá e ele disse, eu estou fissurado, e a nossa propriedade era perto, inclusive, de uma boca de fumo. Eu vou fumar, não aguento e tal, quero acabar com isso, você é isso, é aquilo. Eu disse, rapaz, peraí, não fume agora não, porque eu vou passar ali na boca, vou comprar o baseado e vou fumar com você aí. Me espere, me aguarde. E saí de casa. E fui. Aí quando eu cheguei lá, que ele olhou, ele disse assim, o senhor vai fumar comigo mesmo? Eu disse, pô, cara, não é bom para você? Então deve ser bom para mim, né, cara? Aí ele começou a chorar, disse, não, pastor, não quero isso, não preciso disso. Então, eu sempre, você tem uma ideia, a nossa casa de recuperação, eu digo nossa porque não é nossa juridicamente falando, mas o grão de mostarda, os dependentes químicos do grão de mostarda servem à igreja todos os domingos. Eles montam e desmontam as cadeiras na tenda. Nós temos gente da VEPA, da Vara de Penas Alternativas, eles servem à igreja no domingo. Você vai ver um camarada lá no estacionamento recepcionando você com a tornozeleira piscando. Então, nós trouxemos à igreja esse amor de Deus que não é seletivo. Quem faz a seleção somos nós. Se você considera o dependente químico um doidinho, e antigamente era fácil, porque dependente químico era meia dúzia que acontecia lá fora da igreja. Hoje está acontecendo na vida dos crentes. Não existe mais. Não tem mais. Então, meu amigo, como é que você vai continuar com esse amor seletivo? Então, a forma de você trazer a igreja para essa compaixão misericordiosa, né, é pelo exemplo. Então, é assim, nós os recebemos como gente. E eles, mesmo na fissura, mesmo na loucura, eles nos respeitam. Né? Perfeito. Então... Tem uma pergunta aqui bem interessante do Felipe Macedo. O pastor falou que hoje que é ex-traficante que trabalha com o senhor, se converteram para Jesus. E não há ovelhas preconceituosas que repete o jargão, tipo, bandido bom é bandido morto. O que você acha disso daí? Olha, esse jargão aí está na boca de muita gente, e eu acho que as pessoas não
Eu acho até que as pessoas pensam assim. E eu vou dizer para você, eu acho que talvez eu pensaria assim, se um bandido matasse uma filha minha, né? Seria difícil. Eu já vi testemunho de pessoas que perdoaram alguém que matou seu próprio filho. Então, o nosso desejo de vingança, o nosso instinto vingativo, lembra do olho por olho, dente por dente? Quando eu pergunto na igreja assim, olho por olho, dente por dente, é de Deus ou não é de Deus? O povo não responde, não. Isso está na Bíblia. É de Deus. Por que isso aí? Significa você pagar com a própria moeda, meu amigo. A lei de Italião é uma lei de sensibilidade. Deus está dizendo, não enfia a faca no outro, não, porque você vai ter a faca enfiada em você na mesma proporção. Então, evita o camarada, de cometer o crime. No Velho Testamento, amigo, era pena de morte para algumas coisas, algumas violações. Então, não vamos amenizar muito, não. Agora, com a vinda de Jesus, o que é que nós temos? Né? A misericórdia, ele morreu por nós, e a gente pode perdoar, pode acreditar, e não tomar justiça nas suas próprias mãos. Mas ninguém pode negar o instinto, né, de que você diz assim, esse cara tinha que ser preso. Aí o cara diz bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido restaurado pelo sangue de Jesus. Né? Eu acredito, e acredito porque eu andava armado e eu poderia ser um desses indivíduos, morto, e já não viveria o que eu vivi, e não talvez tivesse o privilégio de ter sido usado por Deus para ajudar tanta gente como eu ainda quero. Fiz muito pouco, ainda quero continuar ajudando. Então eu elimino, né, essa coisa, essa pecha do jargão, que diz que todo bandido deveria ser morto. Não é bem isso. Ninguém quer um paredão. Acho que as pessoas querem justiça, e eu me lembro de um camarada que entregou a vida a Jesus, e alguém me apresentou ele, né? E disse assim, mas nós descobrimos que ele está foragido. Eu disse, é mesmo, chama esse cara aí. Aí nós conversamos e tal. Ele disse, pastor, é que eu estou foragido da justiça. Eu disse, tem problema. Você entregou a vida a Jesus hoje, né? Pois eu vou te ajudar. O que é que o senhor vai fazer? Vou te levar amanhã e te entregar para a delegacia. Pastor, não faça isso não. Pai, você não entregou a vida a Jesus, agora você vai pagar o que você deve. E ele disse, mas eu queria casar primeiro. Eu disse, não tem problema. Então, domingo a gente faz seu casamento. E segunda eu te levo para o presídio. Não tem problema. Ele aceitou. Aceitou, deu certo. Eu fiz o casamento. Depois ele saiu. Depois saiu, foi lá para a delegacia, sofreu a pena lá, pagou lá uns 6 meses, e a gente trabalhou para ele sair com um advogado, da forma legal, justa, né? Mas é assim, então a igreja ela é acostumada com isso. Então, os viciados estão lá dentro e eles são aceitos. O cara está fumando baseado no banheiro, e daí? Você queria que ele fumasse aonde? Vai lá e abraça ele, cara. Abraça ele, diz, rapaz, vem cá, qual é a diferença do baseado, da bebida, da cachaça, né, daquilo que você faz, da pornografia que está na cabeça de muita gente que você não conhece? Vai lá e abraça o cara. Então a igreja, ela entende isso. Nós não vamos ficar permitindo o cara fumar baseado lá todo o tempo, mas a gente entende a fragilidade do outro, porque entende a Chama ali para perto. Chama e vem, qual é o problema? Cara, ninguém faz alarde, não. Você está admirado com o quê? Pastor, eu tenho endemoniado lá fumando maconha. Cara, que isso, rapaz? Pastor, e o senhor fala uma coisa aí, a gente vai fazer mais essa pergunta, vamos entrar aqui para um intervalozinho que tem pergunta e mais aqui, mas eu me lembrei de uma coisa, o senhor falou aí sobre que andava armado tudo. Pastor armado, uso de arma, você é a favor ou contra o pastor hoje buscar ter acesso à arma e ter seu registro para ter uma arma em casa e tudo? Como é que você vê essa questão do armamento? Essa entra numa seara política, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de defender sua propriedade, elas têm o direito de portar arma ou não. Isso é uma questão de direito das pessoas. Eu não faria. Eu não teria uma arma. E eu não teria uma arma, mesmo que fosse liberado e me dado uma arma, eu não gostaria. Já andei armado, cheguei muito perto de cometer um crime, e eu sei que talvez eu não teria controle e domínio próprio. Então, eu não censuro quem faz, apenas eu digo, eu não faria. Mas acho que, sim,
as pessoas têm direito. Têm o direito. Você vai no Texas, nos Estados Unidos, eu tenho um amigo americano, crente, um homem de Deus. E tem sua arma em casa. Eu fui atirador do Exército, né? Então, quando eu vou lá, ia lá visitá-lo, e faz tempo que eu não vou, ele abre o armário, meu amigo, tem de Winchester, tem tudo que você imaginar. Vai lá para o fundo do quintal e pô. Aquele cara nunca pensou em matar uma mosca. Agora, não entra na propriedade dele, não, que ele vai assustar. Ele aprende. Ele não vai querer matar, mas ele vai querer assustar. Então, no Texas é assim, né? O texano é absolutamente normal, e todo mundo vive normal. E os discípulos? Eles não tinham uma metralhadora, mas tinha uma faca para arrancar as orelhas. Era o que eles tinham, não tinha metralhadora. E se tivesse, será que Pedro usaria uma metralhadora? Não sei. Então, o que eu posso dizer é, eu não usaria. Perfeito. Intervalozinho de 1 minuto e 30 segundos, voltamos já e vamos continuar o bate-papo aqui e depois vamos atender esse monte de perguntas que está aqui no chat, tá ok? Um abraço, até daqui a pouco. Também um ponto muito importante que você fala da inovação que a FMB traz, né, para o maciço de Baturité, porque a FMB é um marco para o maciço inteiro, porque quando a FMB chegou aqui, muitas pessoas tinham que sair da cidade para procurar uma instituição, uma graduação, né, fora da nossa zona de conforto, né? Então, quando ela chegou, abriu vários horizontes, abriu várias portas e oportunidades para muita gente. E a FMB, ela abraça, né? E é como a logo mesmo diz, é seu sonho ao seu alcance, né? E a FMB coloca o nosso sonho nas nossas mãos, ao nosso alcance, né? E eu acho que isso é muito gratificante, nós como pertencentes desse maciço que é tão grande, e a gente vê que a gente não precisa sair daqui para conseguir um diploma de qualidade, que é o que mais importa. Para realizar o sonho. Para realizar o nosso sonho, a gente não precisa sair daqui, né? Então, isso é muito gratificante. Ok, retornamos. Jogo rápido, né? Mas estamos aqui com reverendo, já falei reverendo, vou chamar pastor Armando Bispo, né? Armando, ele que está aqui trocando aqui algumas experiências e sua vivência, né, no mundo pastoral e contando um pouco sobre a Igreja Batista Central. E nós temos aqui algumas perguntas internautas, eu vou aqui para a pergunta do Levi. Quais os cuidados que devemos tomar com relação à contextualização da mensagem do Evangelho? A contextualização da mensagem do Evangelho. E ele fala, vale a pena usar métodos, entre aspas, confusos para ganhar pessoas para Cristo? Então, a sua pergunta é assim, quem define o que é confuso, né? Eu acho que eu não quero nada que seja confuso, isso não é um método. Então, essa coisa de contextualização do Evangelho significa o seguinte, o vinho é o mesmo, o odre tem que mudar. Então, a contextualização do Evangelho deve ser a adequação da prática do Evangelho à cultura local. Você usa ferramentas, você usa programas em função do alvo maior, que é declarar quem é Jesus, o que ele fez, sua morte, ressurreição, seu retorno, salvação unicamente por ele. Então, eu não vejo que a contextualização precisa mudar o conteúdo da mensagem. O que você não pode é contextualizar o texto, você não pode contextualizar a mensagem, certo? Você contextualiza a metodologia. Olha onde nós estamos aqui, podcast ao vivo, nós não estamos na televisão, nós não estamos no rádio, isso é uma contextualização. E nós estamos ensinando. Total, né? Total. Nós tivemos uma boa nota no MEC quando veio fazer a nossa visita, né? Inclusive da teologia EAD, e aí o cara ficou impressionado assim, rapaz, que sacado, vou levar lá para minha faculdade. Ótimo. Isso é uma coisa boa, rapaz. Então, é contextualização. Nós usamos, no período da pandemia, sim, nós contextualizamos todo mundo online, e a gente tinha que ser criativo
para prender a atenção das pessoas, né? E hoje você precisa sim, aí você usa métodos que a televisão usa, que os artistas usam, você usa a metodologia que eles usam. O mundo dos negócios. A né? sua igreja lá, eu não tive a oportunidade de conhecer lá, vocês trabalham com jogo de luzes também, faz toda essa... Sim, isso nunca foi o grande foco da gente. Como é aberto, o ambiente aberto, isso nunca foi o grande foco. Eu nunca... Para mim, o grande foco é um louvor que seja contemporâneo, e é lindo lá na IBC, porque a gente tem o Amarildo Fontinelli, o grande compositor, que tem mais de 300 músicas gravadas, e hoje o Daniel Almeida, que é o nosso líder de louvor. O que acontece? À medida que eu vou pregando a palavra de Deus, eu dou o texto na segunda, que eu vou pregar no domingo, quando chega no domingo tem uma música naquele texto, não é todo domingo. Então, a inologia da IBC é uma inologia também muito própria. Isso é lindo, é dando vazão para o Espírito de Deus. E os artistas, os caras que tocam lá, e as meninas que cantam, é um negócio que eu digo, meu Deus, de onde surgem esses aí? Que são tão pródigos, presente de Deus para nós, né? Então, assim, a igreja, ela se contextualiza. Aí, nós temos um irmão lá da IBC, que também é o craque, né? O João Cambão é o homem da iluminação. Ele ilumina tudo quanto é show, é o trabalho dele. Então, ele, quando a gente tem... Você se cercou de profissionais também, né? Tá exato, muitos profissionais. A graça de Deus isso ajuda muito, né? Em várias áreas. Nós temos que dar o melhor para o Senhor, né? Às vezes a pessoa diz assim, isso aí é muito... Está querendo aparecer? Está querendo isso. Não, eu quero fazer o melhor para o Senhor. O que eu não posso fazer é manipular as pessoas. Porque eu já fui pagodeiro, né? Fui artista, pagodeiro, já toquei no pagodeiro mesmo. Toquei no programa do Raul Gil, né? Então eu sei o que é o artista. Então o artista, ele pode sim manipular as pessoas pela música, pelo ambiente. Às vezes você entra no lugar, o negócio tudo escuro, tudo fechado, apaga as luzes e fica aquele negócio, aquele mantra. O indivíduo está querendo chegar em algum lugar com aquilo. Então, para mim, ele está usando a música capaz de tocar o sentimento das pessoas momentaneamente para provocar uma coisa que não é justa, não é correta. E no final, quando a pessoa sai, acha que foi tocado, mas na realidade é só uma manipulação aí ele foi profissional. Irmão, ele pode até ter sido tocado, certo? Mas eu sempre digo que o povo não tem tanta culpa quanto aqueles que fazem de forma proposital. É como essa mensagem hoje que a gente ouve, eu ouço muito pouco, e não é por nada não, é porque eu não aguento não, meus ouvidos não aguentam não. Muito positivismo. Você é o cara, você vai conquistar, você vai não sei o quê. Aí eu digo, rapaz, esse povo devia ler Hebreus 11 antes de pregar essas bobagens aí. Lê Hebreus 11. As portas estão sendo abertas agora. Eu caí, se você agora não é, você é cabeça, não é cauda, você não sei, de onde você tirou isso aí? O que quer dizer isso aí? Você vai ter tudo, você vai possuir, Deus quer te dar o melhor, você é filho do rei, se você é filho do rei, você é príncipe, não sei o quê. Isso é uma linguagem que não é a linguagem de Jesus, amigo. Não é a linguagem do Novo Testamento. Você vê o apóstolo Paulo falando do sufoco que ele passou. Aí eu digo para a IBC, eu sempre digo isso, eu estou pregando coisa aqui que eu acho que domingo que vem vocês não vão voltar aqui, não. Aqui é lugar de sofrimento, aqui é lugar de luta. O apóstolo Paulo, grande homem intelectual, bambambam dos fariseus lá, quando ele se converte, o que acontece? O cara fica cego, perde o rumo e tem que ser carregado pela mão. Tem alguém querendo aceitar Jesus aí para ficar igual o apóstolo Paulo? Ora, então, que evangelho triunfalista é esse? Nós vamos passar, sim, por sofrimentos, por lutas, e Jesus é o mesmo exemplo. Se está tudo tão bom e tão bonito e tão legal, e você está faturando muito, tem alguma coisa errada nessa história aí. Então, a contextualização do evangelho não pode chegar nesse nível, porque o intuito não é levar o indivíduo a Cristo, é arrebanhar gente para si. Por isso que fica as igrejas brigando umas com as outras e caçando mesmo para todo canto aí, ao invés de ir atrás dos perdidos. Eita, vamos lá. Tem aqui uma pergunta aqui. O pastor Wagner Gaspar faz uma... Pastor, eu vou fazer a sua pergunta. Quem está aí ouvindo aí, lendo no chat, me perdoe a minha pronúncia, porque eu já sou formado no inglês cearense, né? Então, ou seja, eu enrolo a língua mesmo. Mas a pergunta do Wagner é: William
acho que esse pronúncia é Hybels, acho que é Hybels. isso. Se for isso, é isso aí, né? É uma figura e autor da Igreja Americana. Ele faz primeiro uma afirmação, depois diz, ele é fundador e ex-pastor sênior da sim. Willow Creek, acho que é isso. Willow Creek Community me Church. corrija. E ele pergunta, ele e a sua igreja influenciaram a IBC? Com certeza, com certeza. Bill Hybels foi um grande amigo, eu frequentei a casa dele. Bill Hybels esteve em Fortaleza, pregou na nossa igreja, esteve na nossa casa, certo? Hoje ele passou por uma grande dificuldade na vida, como muitos obreiros passam, e eu ainda os considero como seres humanos, não dignos de crítica, porque toda queda de um obreiro pode ser a minha queda amanhã. Então eu preciso exercer muita misericórdia. Bill Hybels foi inspirador para a minha vida, e alguns homens de Deus, como eu falei do Rick Warren agora há pouco. Os 12 passos têm a ver com o Rick Warren, a igreja com propósitos, né, que ele trouxe para o Brasil. O que nós, em relação ao Willow Creek, o que aconteceu foi que, em 1987, a IBC passou por um mover do espírito impressionante, porque na época era Ricardo Gondim e Valnice Milhomes, naquela tenda ali, na Barão de Sturder, fazendo descer fogo do céu, e o Espírito Santo, os guerreiros de oração, era um movimento. E as igrejas tradicionais perdendo membro. E aí na igreja... Os anjos voando e os anjos voando. E aí a igreja, ela é IBC, o pessoal, pastor... Não vê um anjo lá voando lá na IBC. O que está acontecendo ali? Não, quiseram que os gravetos pegassem fogo lá também. Eu disse, não, aqui nós vamos para a Bíblia. E aí nós começamos a trabalhar a questão dos dons espirituais, certo, mostrando que os dons espirituais são diversos, não são apenas os dons espetaculares, como línguas, como curas, né, e milagres e sinais, e etc. E aí demonstramos que esses rapazes que estão aqui atrás, nos monitorando e cuidando dos instrumentos aqui, eles só podem fazer na unção do Espírito Santo de Deus, tal qual o pregador e o pastor Edilson ou o Armando Bispo, que sobe naquele púlpito e prega. Então, há unção, há poder nesse trabalho que está sendo feito aqui atrás dos bastidores. Então, nós levamos a igreja a descobrir seus dons espirituais. A dona Maria, lá do acampamento, com o tacho lá fazendo comida, ela libera tanto poder quanto o tal do indivíduo que vai lá e ora e o cara é curado ou expulsa demônio. Então, nós democratizamos a ação do Espírito, e, a partir dali, 4, 5 anos depois, eu conheci o Bill Hybels em Seattle, contei para ele o que a nossa igreja estava vivendo. Ele disse, você precisa conhecer o Bruce Bugby, que era exatamente o autor de um material chamado Network Ministries. Eu fui lá fazer um seminário, 10 anos depois, eu já tinha levado a igreja a esse experimento poderoso, uma visitação do Espírito. Eu diria que o senhor fez foi um mover de pertencimento também, porque a igreja, todos os membros da igreja se sentiram pertencente a esse mover, pertencente a esse projeto. E talvez né? a gente possa até usar... E não existe a pessoa mais importante. Não. Todos nós temos a importância, nós somos iguais. E aí, pastor, se o pastorzinho não baixar a crina, isso não funciona. Porque assim, tipo assim, importa que ele cresça e eu diminua, né? Disse João Batista. Isso. Aí o pastor tem que olhar assim, importa que a igreja cresça e ele diminua. Então é um movimento em que você abre mão de fazer coisas que as pessoas esperam, porque você diz assim, você pode fazer. Então expulsar o demônio, chama o pastor não, porque eu não vou não. Quando Deus mandar alguém demoniado, eu resolvo. Mas se você está enfrentando isso, você tem o mesmo espírito, o mesmo poder, a mesma unção. 1 João 2,20. Todos temos a unção, certo? Então, quando eu levei isso para o Bill Hybels e fui lá fazer o curso da rede ministerial, era um mover de Deus que estava acontecendo lá, como aconteceu aqui. Então, eles me deram material para eu trazer para o Brasil, por isso que eu fui chamado naquela época, a década de 90, a segunda metade da década de 90, do Mr. Rede Ministerial, porque nós espalhamos o material pelo Brasil inteiro. Então, Bill Hybels foi, de verdade, um grande inspirador aí na minha vida, como foi Rick Warren e John Stott e tantos outros. Glauber Menezes, pastor Armando, a IBC é uma grande referência em trabalho em grupos pequenos. A adesão pelos membros antigos
e novos. É sempre fácil ou existe resistência? O senhor chegou, como o senhor falou, 18 pessoas ali pertinho, então vamos implantar agora. Mas eu também entendi na sua resposta que foi uma coisa natural, né? Que foi acontecendo, né? Isso, eu nunca... Aí você vai ver... nunca implantou, olha, modelo, eu vou agora mudar o modelo agora é esse. O pastor fez a leitura corretíssima. Eu me aproximei de vários modelos eclesiásticos, certo? Só que eu acho que, papai, eu não tenho vocação para macaquice, vou brincar, né? Para imitar. Macaco é que imita, ou papagaio, né? O cara fala, o papagaio fala. Então, às vezes o indivíduo vai numa conferência dessa, ele volta com a camiseta, ele volta com um negócio. Muda o cabelo, corta o cabelo, usa o óculos agora de acordo com o pregador. Isso, muda né? a voz, a o tom de voz, agora, né? A roupa agora já está igual do homem lá que está. É igual o louvor, né? Não? Você vai na igreja por aí, às vezes você vai na igreja no interior, no cantinho, pô, os caras estão louvando igual o pessoal da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Meu amigo, era para você estar tocando, era um forró, rapaz. Não era para estar tocando aquilo, não, porque o contexto da sua comunidade é outra coisa. Aí o cara faz mungango. O que é o mungango? Ele fica tentando imitar. Ele diz as mesmas palavras. O dirigente de louvor, né? Fala os chavões no meio de uma música e outra, né? Ele diz a mesma coisa. Aí você fica olhando e diz, meu Deus, isso aqui está imitando por quê? Né? Você vê que é uma imitação pura. Então, nesse sentido, nós nunca vestimos uma toga de outra igreja, um modelo de outra igreja. Tudo era muito espontâneo, tudo foi acontecendo, a gente está muito atento aos movimentos de Deus dentro da própria igreja. E ele faz isso na IBC, mas ele faz na sua igreja também, presta atenção. Então, eu posso examinar todas as coisas, 1 Tessalonicenses capítulo 5, reter o que é bom, está no contexto profético, inclusive, né? Você não despreza as profecias, então não despreza o que Deus está falando. Aí na comunidade você aprende com todo mundo, mas retém o que é bom e não leva para a sua igreja achando que essa é a grande razão do movimento de crescimento, ou vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Não. O que melhora, na verdade, é joelho no chão todo dia, né? Palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus, e continua pregando. Deus tem uma vocação especial para a sua igreja, embora você aprenda com os diversos modelos. Aí, em relação ao grupo pequeno, né? Isso. Deixa eu dizer, quando nós chegamos aqui com aquele grupo menor de pessoas, 20, 30, 40 pessoas, foi crescendo, eu fui convidado para pregar para um grupo de católicos do movimento da renovação carismática. E eu fui. E aí começaram a me convidar. Então, eu participei de grupos pequenos da Igreja Católica com o crucifixo no meio, pregando a Bíblia lá continuamente. Egídio Serpa, né? Fez parte daquele grupo, a Marílio Fontinelli, o Raimundo, que era secretário da indústria aqui. Então, eu tive o privilégio, eu dei exemplo de que nós podíamos, de casa em casa, proclamar o Evangelho de Jesus. E assim a IBC... Independente da religiosidade, né? Pronto, abre a palavra. Até hoje. Aí depois, claro que a gente foi trabalhando os nossos modelos, olhando para o modelo de um, modelo de outro, juntando, aqui é melhor para nós, isso aqui é bom. Eu sou muito amigo do Paulo Mazzoni lá de Belo Horizonte, eles têm uma pegada lá do MDA, né? Mas é uma pegada, inclusive, diferente da que tem... Eu já ia perguntar se é próximo da MDA, porque a Igreja da Paz traz essa pegada. Isso, né? A Igreja da Paz foi em Santarém, em Santarém, não é? Isso. Aí, quando você pega um negócio que aconteceu em Santarém, você tenta fazer uma franquia para resolver o problema de todas as capitais, não acontece. Santarém, inclusive, eu dou muito esse testemunho. Eu estive lá, visitando o trabalho da Igreja da Paz em Santarém, eu fiquei boquiaberto, porque aquilo é um fenômeno. Você tem a cidade, praticamente mais de 60% da população impactada com o trabalho de evangelismo, de célula dentro de Santarém, e o índice de criminalidade lá embaixo, né? Onde você entrar dentro do hotel, o pai do senhor ia para o restaurante, parece que todo mundo decreto nessa cidade. É um fenômeno. É um fenômeno, né? Agora, quando você diz, né? Aconteceu lá, mas não quer dizer que vai acontecer em qualquer lugar, né? Não tenta imitar, pegar todos os trejeitos e querer achar que vai ser isso aí, mas, não. assim, parabenizar o trabalho da Igreja da Paz. Com inclusive, certeza. Eu vou aproveitar, se o pastor Santo estiver nos ouvindo, eu estou atrás da sua agenda, viu, Santo? Eu quero trazer você aqui para falar sobre isso aqui também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, tem muitas perguntas aqui no chat, mas eu tenho uma pergunta agora também minha. Pastora dentro da IBC.
né, o ministério feminino. Como é lá feito daí? Tem pastora? Pode ser feito? O que é que você acha disso? Então, de novo, eu acho que essa é uma herança que eu herdei dos batistas regulares, né? E eu, ao longo dos anos, não tenho e não tive e não tenho a convicção de mudança, certo? As mulheres da Bíblia, as mulheres da igreja, da IBC, elas têm muito espaço, mas muito. E eu entendo que o ministério pastoral, pelo próprio exemplo de Jesus e seus apóstolos, e por tudo que o apóstolo Paulo também orientou, às vezes as pessoas dizem é uma questão puramente cultural. Para mim não é cultural. O texto de Timóteo é um texto... E aí eu não vou mexer numa área mais teológica. E eu fiz essa pergunta, ao mesmo tempo uma pessoa chamada Rosana correu aqui e fez essa mesma pergunta. Pastor, por que as mulheres não podem pregar na IBC, já que temos tanta mulher de Deus preparadas? Então, ela fez a mesma pergunta que eu aqui. Da mesma forma que uma mulher de Deus preparada não pode assumir a autoridade do lar. O marido, mesmo que ele seja um banana, ele é a autoridade do lar. Deus não mexe, Deus não inverte. E há princípios no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 11, que não trata... Se tiver feminista ouvindo isso, está tremendo toda de hora dessa, né, pastor? Eu não tenho nenhum problema com isso, zero. Eu já foi lá em João Pessoa, lá com a irmã das guerreiras de oração lá, sozinho, né, defendendo. Foi a Barbara Burns, aquela teóloga, que disse, olha, vocês podem dizer o que for, mas o pastor está fundamentado na Escritura. Ele tem base para isso. Porque toda vez que Paulo menciona essa questão da diferença entre o homem e a mulher na responsabilidade pastoral ou na responsabilidade familiar, ele cita Gênesis. No princípio não foi assim. E eu quero dizer isso assim, olhando aqui para a câmera e para os olhinhos das mulheres que me ouvem aí. Jamais a palavra de Deus vai dizer que a mulher é inferior ao homem por isso. Certo? Você, às vezes, tem pessoas que são seus chefes, são pessoas que intelectualmente até sabem muito menos que você, são pessoas mais simples do que você, mas você se submete. A questão não é ontológica. A Bíblia não está dizendo que você é inferior ao homem porque você não exerce a liderança da sua casa. A liderança da casa foi dada ao homem. A liderança da Igreja de Jesus, da mesma forma. A responsabilidade que eu tenho sobre a minha família e sobre a minha igreja é uma posição de autoridade. E presta atenção, autoridade, na minha definição, é uma capacitação que Deus me dá para eu suprir as necessidades da minha esposa e da igreja. E eu não vejo nenhum precedente no Velho Testamento, no Novo Testamento. No Velho Testamento tem a Débora. Que é a Débora? Quem sabe a história dos Juízes sabe que Débora não foi a heroína. Aliás, ela entrou lá porque aquele frouxo do Balac lá, ele ficou de fora. Mas a mulher mais louvada ali foi a que matou o rei dentro de casa. Jael. Ela foi a heroína, a dona de casa, que trouxe o inimigo para dentro e cravou ele com a estaca lá. Essa aqui foi a heroína. A Débora entrou porque o frouxo do homem não quis ir. E hoje está acontecendo isso demais. Né? As mulheres saíram para o mercado, foram para a luta e tiveram que ganhar e ter o seu ganha-pão. E elas são amadas, valorizadas na IBC. Elas ensinam, mulheres ensinam mulheres, mulheres dão testemunho na IBC, mas nós simplesmente, elas não exercem o poder de autoridade. O poder de autoridade é você abrir a palavra de Deus e diz, cala a boca, fica quieto, não faça e faça, porque eu, como pastor, eu posso fazer isso. Eu faço, porque Deus mandou, eu vou fazer. Então, pega lá 1 Timóteo capítulo 3, pega Tito, capítulo 3, quando é que você encaixa aí o ministério da mulher na igreja? Agora, lembra, não é inferioridade, certo? Que o movimento feminista, essa é uma praga que existe aí, que nós estamos agora, aí sim, trazendo para dentro da própria igreja uma coisa que é mundana. Mas, quero dizer outra coisa, quando eu me encontro com uma pastora ou uma igreja que tem uma pastora, eu a respeito, e muito. Eu só não adoto isso dentro do meu ministério, certo?
Perfeito. Aí já estamos com perguntas que são meio polêmicas, né? Bora. Pastor, política. E aí, a igreja tem que se meter? Como é que está aí essa situação no IBC? A IBC é uma igreja que se envolve nessa seara política ou procura se abster e dizer, não, nosso papel aqui é só com Jesus, é só pregar o evangelho, ganhar o povo para Deus. Como é que você vê isso aí? Então, o que nós não fazemos e nunca fizemos na política foi dar ou usar o púlpito como plataforma política. Eu acho que a igreja ela vive política o tempo todo. Nós nos envolvemos. Eu poderia dizer, né, que eu fui amigo dos governadores e dos prefeitos dessa cidade. Sempre tive grande respeito por eles, embora discordasse em muitas coisas. Denunciei muitas coisas. Eu quero ter a liberdade de colocar o dedo no nariz do Camilo, da Isolda, de quem quer que seja aí, do Sarto, que é inclusive amigo, né, pessoa conhecida. E isso eu fiz todo o tempo, com isenção, porque a igreja serve o Estado. Eu nunca quis nada do Estado. A igreja, pelo contrário, a igreja asfalta, a igreja constrói, a igreja conserta carro de polícia, a igreja já fez tudo. Limpa presídio, pinta presídio, já fizemos tudo isso aí, em prol do Estado. Nunca quisemos absolutamente nada do Estado, para a gente manter a isenção. Por isso, o nosso púlpito, a nossa plataforma, nunca foi dada para político. Eu sou amigo pessoal do Wagner, né, que já esteve na minha casa, eu estive com ele na primeira rebelião dos policiais militares lá atrás, nessa segunda também eu estive envolvido, certo? Mas eu me lembro um dia que os militares estavam lá na tenda, num sábado de manhã, e eles me chamaram para dar uma palavra. Aí era época de candidatura e tal, e aí alguém no portão me disse assim, o Wagner está aí. Aí eu dei meia volta. Disse, cara, eu não vou. Você nunca vai ver esse homem aqui batendo foto com o prefeito, com o Zé Pedro, Zé João, com quem quer que seja, com o candidato, nem A, nem B, nem C. O que eu oriento à comunidade é o seguinte, vocês conhecem os valores do reino de Deus. Então, olhem para os candidatos e prestem atenção quais são os valores do reino de Deus. Então, a igreja não dá plataforma. Embora, por exemplo, quando o prefeito fez algo de bom, eu menciono. Quando o governador fez algo de bom, eu menciono. Esse nosso Mauro, que é o secretário aí do sistema penitenciário, foi uma loucura. Como é que o Camilo trouxe esse cara, que era um xerife, um cara de direita, um cara forte, um cara que veio para colocar ordem nos presídios e nas facções? Pois eu estava com ele o tempo todo, e dizendo, rapaz, eu tô aqui. Aí o que ele fez, uma coisa tremenda, uma coisa muito boa, como foram feitos nos outros governos, desde o Tasso, né, que eu ouço e vejo tantas coisas boas que foram feitas. Então, eu não faço da igreja o curral eleitoral de ninguém. Eu sou muito amigo da Priscila, sou muito amigo do Jaziel, da doutora Silvana, tenho um carinho muito grande por eles dois, muita admiração mesmo, certo? Mas nunca me pediram um voto. É tanto que eu tenho acesso a pessoas de Brasília, tenho acesso a ministros, mas nunca me pediram absolutamente nada. Então a igreja tem se mantido assim, embora eu não esteja isento das pedradas. Não é porque eu sou um ex-militar, eu sou um conservador, certo? Eu não posso negar. Como é que eu vou defender bandido? Não vou defender bandido, né? Mas também, por outro lado, eu tenho no meio evangélico uma rusga com alguns que levam a igreja para dentro da política e levam, às vezes, o título para dentro da política. Aqui eu vou falar outra coisa que é o calo no sapato, né? Rapaz, você é pastor de uma comunidade? É pastor de uma comunidade. Quando você sair dali para qualquer outra coisa no planeta, deixa o teu título lá e vá ser chamado por Deus para ser um advogado, para ser um médico, para ser um político, mas não leva o nome de pastor. E aí é um conceito que eu tenho, eu posso até estar errado e vou contra a maioria que pensa diferente, mas para mim eu não acho saudável o indivíduo. Nós tivemos um caso agora recente do nosso amado irmão que foi candidato, alçado a candidato, e eu botei o dedo lá e disse, eu não concordo com isso, não concordo. Deixa o seu ministério e vai lá. Seu nome é José.
candidato fulano. Aí o cara leva o nome de pastor, leva o nome de bispo, leva o nome de arcebispo, de papa, de apóstolo, e aí vai. E confunde, né? Confunde. E outra coisa também, essa ilusão de acharmos que nós precisamos ter um crentão lá em Brasília, como se os discípulos dissessem para Jesus, vai ser agora que o Senhor restaura o nosso reino a Israel? Ora, amigo, falaram do Girão, que também é uma pessoa que eu tenho aproximação, né? O Girão é espírita, mas é um homem íntegro, é um homem do bem. Teve muito votos dos evangélicos, né? Claro, muitos. Claro, porque a linguagem dele é uma linguagem que você vê a linguagem do bem. Então eu não estou aqui para saber, o cara é espírita, não vou votar nele. Por que não? O cara não vai lá para defender espiritismo, não. Ele vai lá para defender, ver se ele é um indivíduo probo e se os seus princípios são os princípios da palavra de Deus. Às vezes você tem um descrente cuja família é muito mais bonita do que um crente. Então, eu não entro nessa seara. Eu prefiro ficar aqui. O reino de Deus chegou e nós estamos pregando o reino, e os valores do reino é o que balizam a quem eu vou para presidente. Né? Lá atrás, votei no Lula, primeiro mandato. Segundo mandato, não votei. Depois veio a Dilma, e aí os caras dizem, a Dilma vai resolver o problema, e aí, então, vou lá dar meu crédito de confiança. Não resolveu. Agora eu vou fazer o quê? Né? Vou levantar bandeira? Isso aqui é meu pessoal. E até falando do presidente, né? Eu não votei no Bolsonaro porque eu estava em trânsito todo tempo. Né? O cara disse, você votou em Bolsonaro? Você vota em Bolsonaro? Eu disse, não, eu estive em trânsito e vou estar de novo agora. Né? Então você não pode nem me pegar. Mas eu quero um Brasil que sustente os princípios do reino de Deus e que a gente, olhando a geopolítica mundial, entenda o que é que está acontecendo nesse nosso país em relação a toda a América Latina, em relação ao equilíbrio que já não existe mais entre Estados Unidos, a Rússia e China, quer dizer, aí a questão da geopolítica, e que na política, assim como em outras áreas, você não escolhe entre o certo e o errado. Às vezes você, e nem entre o bem e o mal, você às vezes tem que escolher entre o menos ruim. Né? Você diz assim, rapaz, esse não é meu candidato, mas entre um e outro, eu sei qual que eu vou votar. Eu não preciso votar no bom ou no ruim, mas às vezes o menos ruim é o que está na opção. Né? Porque são homens, são imperfeitos, têm suas lutas, suas dificuldades, e assim vai. Pergunta teológica para a gente encerrar, né? IBC tem uma tendência arminiana ou calvinista, ou você deixa o pessoal à vontade lá? Como é que você trabalha? Calvinista, quase do pé roxo. Do pé roxo. Infralapsarianismo, supralapsarianismo, né? Calvinista. Eu acredito pessoalmente, embora... Não deixou entrar a ideia ou lá não, o pessoal... arminiana não. Não. E tanto foi muito engraçado, eu vou contar uma história aqui da doutora Silvana, né? Que era uma pentecostal. Pois né? é. Assembleana, né? A doutora Silvana está em casa conversando. Nós estávamos em casa, não estávamos na igreja conversando, ou tínhamos ido para algum lugar aí, e eu nunca tive contato com ela. Tive recentemente. Achei uma gracinha de pessoa, muito amada, muito sincera. É muita sinceridade naquele coração. Eu gosto muito. Não é? Um coração enorme. Aí ela falando não sei o quê, aí ela disse, pois é, negócio de inferno, eu tenho medo de ir para o inferno. Como assim, minha irmã? Aí eu chamei ela e disse, peraí, eu estou andando com você aqui e vou deixar você com esse sentimento de que você pode ir para o inferno porque fez ou desfez, fez ou desfez. Eu disse, não, minha irmã, isso aí eu tinha no romanismo, isso aí eu tinha no espiritismo, meus pais eram espíritos, você fazia o bem para ganhar o troféu lá no final. Eu disse, não, Jesus já pagou o preço. Pode descansar aí, minha irmã. Quero que a senhora acredite e creia. Daquele dia em diante, ela disse, só salva, sempre salva, para sempre salva, glória a Deus. Né? Ela ficou animada, né? Então, eu acho isso, assim, existem ramos, existem textos que dão a entender, existe uma série de coisas, mas eu continuo sendo um calvinista. Para mim, a decisão está nas mãos do Pai. E ele decidiu. O Pai que eu digo é na mão de Deus, né? Porque é a soberania de Deus, ou o homem está no centro, ou Deus está no centro. Então, para mim, a raça humana ela caiu, o livre-arbítrio só aconteceu no Éden. Nós pulamos do 17º andar, está todo mundo caindo. E Deus vai lá e decide amparar. Quem são? Não sei. Eu não sabia se meu pai era eleito. Mas eu preguei. Por que você prega se você sabe que os eleitos estão todos prontos? Eu prego por obediência.
Eu não prego para obter resultado. Eu prego porque ele me mandou. É igual filho. Eu criei 2 filhas, eu não criei minhas filhas para achar que elas seriam um crente para o resto da vida, não. Eu dei testemunho, elas que vão decidir a vida delas. Então, se der errado, se não for pelo caminho que foi, eu não fico dizendo para Deus que eu fiz tudo que tinha que fazer e por que deu errado? Autojustiça. E na salvação, eu vejo assim, claro que, né, bom seria a gente abrir a palavra de Deus aqui e correr texto a texto aqui, né? Perfeito, perfeito. 1h30, né, já de podcast, meus auxiliares acolá estão já começando a... Eles ficam sacudindo, bota a bandeirazinha, diz, olha aqui... Com fome, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Suas considerações finais, Armanda, para nós aqui, para esse público que nos abençoa aqui com sua presença, mantiveram aqui a audiência, viu? Muito obrigado aí pela audiência hoje, né? Show de bola. Dá o likezinho, né? Bota lá o legalzinho aí para poder a gente subir mais ainda a audiência. Recomende o Pensando Teologicamente, nosso podcast. Daí, antes de passar aqui para considerações finais do nosso convidado, eu quero mais uma vez reforçar que a Faculdade Márcio Baturité continua com suas inscrições para o curso de bacharel em teologia. Manda aí, coloca aí debaixo aí dizendo qual número que você deve ligar direitinho, tá bom? Liga, nós estamos com uma promoção muito legal, você vai fazer seu curso na sua casa, com encontros agendados, né? Nós temos 2 sábados por mês, são aulas remotas, e só com o pessoal top. Nossos professores, todos eles são pastores, teólogos, muitos mestres, outros doutores. Vale a pena fazer a teologia na Faculdade Márcio Baturité. Suas considerações finais, eu tenho que fazer meu merchan aqui, né? Claro, mas só muita gratidão, Edilson, pela oportunidade de abrir meu coração, a vocês que nos veem e ouvem também. Eu só queria deixar, eu vou completar 70 anos agora, o ano que vem, né? Já fez sucessor, já está pensando no 40 sucessor? 40 anos, tem um bocado, tem, mas né? não é o sucessor, né? Deus vai levantar no tempo certo. Eu acho que, eu tenho dito, nós passamos por uma crise recente, no período pandêmico, e eu estava usando exatamente essa palavra, não mate Moisés em Cades Barneia, né? Moisés vai até o fim quando Deus quiser. O novo tem que andar com o velho. Tem sabedoria quando você interage, caminha junto e não tenta brincar de Absalão, né, querendo ganhar o rebanho e destituir o velho. O senhor já está com 70. Eu vou fazer 70 ano que vem. É mesmo? Rapaz, eu vou começar a me cuidar, que eu estou comprado aqui com Não, então, aí as minhas considerações são essas, né? Nesse período pandêmico, nós sofremos, acho que todas as igrejas sofreram, por onde eu ando aí falando, recentemente estive em Natal, eu vejo o clamor dos pastores pelo que a pandemia fez. Mas eu queria deixar uma palavra de otimismo para você. Eu estou muito otimista. E eu estou otimista porque eu não olho para o passado com saudosismo. E não acredito que a gente deva fazer coisa hoje como a gente fez no passado. Então, eu quero deixar aquela palavra que foi dita na reconstrução do segundo templo, né? Que Neemias vai lá, vê os escombros, vê tudo aquilo ali e reconstrói aquilo em 52 dias. E a palavra profética é: a glória do segundo vai ser maior do que a primeira. Então, eu acredito que o que nós vamos viver agora, enquanto igreja, e nós estamos nos preparando para isso, vai ser muito melhor, muito mais glorioso do que nós vivemos no período pré-pandêmico. Então, eu estou super animado com a igreja, com o que Deus está fazendo, muitas conversões, muita gente nova. Muita gente saiu, muita gente foi por aí, muita gente está em outras igrejas. Eu disse, não tem problema, são os missionários povoando as outras igrejas, né? E às vezes o indivíduo sai da IBC, mas a IBC não sai dele, porque até falar mal ele fala quando não tem assunto. Mas eu estou atrás das ovelhas perdidas que estão ao nosso redor e eu vejo um mover de Deus na IBC, trazendo famílias, acolhendo pessoas, gente nova chegando, muitas conversões. Isso me dá ânimo, né? Então, fique animado aí, tá certo? Porque a glória do que Deus vai fazer daqui em diante é muito maior do que a primeira. Amém. Esse foi o nosso Pensando Teologicamente dessa terça-feira. E na próxima terça nós vamos estar tratando de um assunto interessante também, pastor. Nós vamos estar falando sobre, teologicamente falando, né? Teologia da ordenação. Uau. E aí a gente vai estar trabalhando na Bíblia. Estamos aí com um convidado aí muito interessante também. É a teologia da ordenação. E depois eu vou ter também um convidado, eu quero lembrar o nome dele, mas nós vamos estar falando também de uma igreja que todos conhecem, rapaz.
a igreja do telhado, como é a oração do telhado? Igreja Paz e Vida, do Palharim, né? Nós vamos estar aqui conhecendo um pouco da história também, e vai ser muito bom. Enfim, muita novidade, pensando teologicamente. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e paciência, e vamos orar para finalizar. Mais uma vez, obrigado ao nosso reverendo que esteve aqui essa tarde. Uma das coisas que eu quero deixar aqui externado, eu acompanho, né, sempre de ouvir falar, mas agora tenho essa oportunidade de estar pessoalmente, mas uma coisa que o legado que o pastor deixa é a simplicidade e a humildade que ele transmite, né? Isso é uma coisa, quem conhece o Armando sabe que é uma pessoa aberta, fácil de acesso, porque isso é o normal. Isso é o normal para o crente ter, né? Ter fácil acesso, ter essa simplicidade. Mas para muitos parece que não. Tem pastores aqui que não consigo trazer, não. Falo com o secretário, falo com outro, tento lá bater na porta, não me atendo. Meu Deus do céu, mas é assim mesmo, né? E aqui o pastor bastou um WhatsApp, falei a data, ele já fala lá com o meu secretário, vou estar lá contigo. Então, essa simplicidade sei da sua ocupação, né? Da sua agenda lotada, mas como é gratificante ter você por aqui. Top, vamos lá. O Jefferson falou top aqui, eu repeti top aqui, amém? Oremos. Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, amém. Deus, por mais esse momento maravilhoso que Tu nos concedeste. Obrigado, Tua misericórdia, ó Pai, esteja sobre nossa vida, nos protegendo. Que Tu possa cada vez mais, Senhor, abençoar Teu filho, Armando, a qual eu tenho certeza que Tu tem dado a ele, ó Pai, sabedoria, e ele tem colocado a Tua sabedoria em prol do Teu reino e conseguindo levar o Teu evangelho de uma forma responsável, Senhor. Vem, Deus, contemplar também todos esses nossos irmãos e irmãs que nos acompanham até esse momento, Senhor, e traz, ó Pai, Tua proteção, os guarda de todo mal. Assim, Deus, eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, e até a próxima terça-feira, se assim Deus quiser. Forte abraço.